Então, pessoal, retornando, tá? O artigo 861 da CLT diz que no dissídio coletivo é facultado o empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio, ok? Então, via de regra, o reclamado ou o sindicato dos empregadores vão poder se fazer representar pelo quê? Pelo preposto, pelo gerente, tá? Desde que ele apresente carta de preposição. Depois nós temos na representação geral, em todos os atos processuais o sindicato tem esse poder de representação. No dissídio coletivo nós já vimos lá no artigo 513, a linha A da CLT, dá ao sindicato então esse poder de representatividade. E lá no artigo 8º também da Constituição Federal, que nós já vimos anteriormente. E o sindicato também pode representar extrajudicialmente, como por exemplo em acordos coletivos, convenções coletivas, né, que tem a força do sindicato, porque o artigo 8º da Constituição Federal exige a participação dos sindicatos em qualquer negociação coletiva. Então isso hoje é uma obrigatoriedade. A partir da Constituição Federal de 88, o sindicato ele tem a obrigação de participar em qualquer negociação coletiva. Isso está previsto lá no artigo 611, parágrafo 1º da CLT, essa questão da representatividade. Nós temos também o artigo 616 da CLT, que é a representação dos sindicatos, né, determinadas categorias econômicas ou profissionais, na negociação coletiva, na mesa redonda, feita perante, né, a Delegacia Regional do Trabalho. Então, esses aí são os casos de representação mais importantes que eu tinha para falar para vocês nesse momento. Depois nós temos a assistência, que eu já falei para vocês anteriormente, que está lá no artigo 664, né, do Código Civil. Os menores absolutamente incapazes vão ser representados, os relativamente incapazes vão ser assistidos e assim por diante, tá? Bom, nós não podemos esquecer também que nós temos a questão da representação e assistência empregadas de forma equivocada, né, pela CLT. Já falei para vocês que a CLT não é primorosa. E vocês vão observar isso lá no artigo 791, parágrafo 1º em especial da CLT, né? Que diz: os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Aqui nós estamos falando do ius postulandi, do jus postulandi, que é o direito das partes ajuizarem uma ação na Justiça do Trabalho sem a presença de advogado, tá? Isso já ficou definido que não é inconstitucional, porque lá o artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça, né? O artigo 5º, o inciso lá 74 da Constituição Federal também fala nisso, e artigo 134 da Constituição Federal. Então, já ficou definido que permanece o ius postulandi no direito do trabalho. Então, as partes podem entrar em juízo sem a presença do advogado. As partes podem contestar sem a presença do advogado, certo? Mas está sumulado pelo TST que essa atuação, segundo a súmula 425 do TST, essa atuação ela somente pode ser feita até no grau de recurso ordinário. Além disso, existem outras situações que não pode a parte postular em juízo sem a presença do advogado, como ação rescisória, mandado de segurança, enfim. A súmula 426, ela delimitou a atuação da parte estar em juízo sem a presença de advogado, tá? Só para vocês darem uma olhadinha lá no artigo 791, no parágrafo 1º, existem algumas expressões lá que já não existem mais, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Solicitador era o que é hoje o estagiário previsto lá no Estatuto da OAB, tá? E nós tínhamos também a questão que diz lá o provisionado. Provisionado eram aqueles que não eram formados em direito, eram os antigos práticos e não eram bacharéis, mas que podiam exercer
o direito por força da lei anterior que regulamentava a profissão do advogado. Hoje nós temos uma lei nova, que é o Estatuto da OAB, e que hoje nós não temos mais a situação do solicitador e do provisionado. Tá? Hoje nós temos só a situação do estagiário, porque hoje as pessoas que não têm a habilitação, não passou no exame da OAB, não pode então praticar a advocacia. O artigo 792 da CLT diz que os maiores de 18 e menores de 21 poderão pleitear perante a Justiça do Trabalho sem assistência de seus pais, tutores ou maridos. Eu disse marido porque eu pulei, né? Porque antigamente tá constando lá a questão da mulher, né? Mas hoje homens e mulheres são iguais perante a lei. Glória a Deus. Pois bem, o artigo 793 da CLT fala que a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta deles, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Tá? Então, se nós tivermos uma situação de menor de 18 anos, ele vai estar, aqui tu vê que a CLT não é primorosa, né? Ele pode estar assistido ou representado. Se bem que representado seria no caso do menor de 16 anos, aí seria na condição do aprendiz, né? Porque só pode trabalhar menor de 16 anos a partir dos 14 na condição de aprendiz. Bom, o artigo 843 eu já falei para vocês, né, que as partes podem comparecer, né, em juízo pessoalmente. O empregador pode ser feito representado pelo preposto e se o empregado não conseguir comparecer, ele pode mandar então um colega de trabalho ou sindicato, tá? Bom, falei do ius postulante, que o ius postulante permanece ainda na Justiça do Trabalho, isso não mudou, tá? E nós temos a questão do mandato tácito, previsto em algumas doutrinas, tá? A súmula que havia antes, a súmula 164, ela foi cancelada, tá? Então, ela já não está mais em vigor. Então, o mandato tácito é aquele advogado, por exemplo, que não tem procuração, entrou com uma ação trabalhista ou contestou uma ação, e aí provavelmente o juiz vai dar um prazo para ele regularizar a representação processual, tá? Ainda existe a questão da procuração apud acta. O que é apud acta? Ao pé do ato, ao pé da petição. Tá? Então, o que é a procuração apud acta? Significa ao pé, junto aos autos forenses. É aquela que é dada, né, aos autos da causa na presença do juiz. Antigamente tinha um formulário que a Justiça do Trabalho tinha que se preenchia no ato da audiência ali. Mas hoje, hoje o processo judicial ele é todo eletrônico, isso é feito perante o juiz, tá? Onde a pessoa dá poderes para outra representá-lo. Assim como vocês já viram também no processo penal, que na audiência, né, o réu pode nomear ali o seu procurador, né, o seu defensor. Então, é mais ou menos parecido com isso. O artigo 105 do CPC fala na procuração, né, que a procuração ela pode ter poderes gerais e poderes específicos, tá? A procuração geral, ela é conferida por instrumento particular, tá? E hoje, a procuração com poderes especiais é transigir, acordar, receber, dar quitação, confessar. Eu nunca coloco isso nas minhas procurações, a questão da confissão, tá? Porque isso pode gerar um problema para o cliente e para vocês também, tá? Então, essa procuração com poderes especiais, esses poderes têm que estar específicos, tá? Porque aquele que dá poder geral apenas para, né, ajuizar, contestar, vir a juízo, ele não dá poderes para receber, dar quitação, transigir, acordar. Tem que ter poderes especiais para isso, ok?